Amada, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que alegria estar aqui, que alegria, né? Poder estar aqui nessa noite, principalmente mais ainda por ser culto de missões. Missões é algo que está no meu coração desde há muito tempo. E estar aqui nessa igreja, onde foi que eu recebi os primeiros passos na minha fé, foi aqui que eu fui discipulada, foi aqui que eu recebi meu chamado missionário, foi aqui que eu fui treinada para fazer a obra missionária. Então, para mim é uma alegria muito grande sempre voltar a essa igreja, sempre voltar à minha igreja, né? Como eu sempre falo, para onde eu vou, minha igreja congregacional de Campina Grande. Então, quero agradecer também aos irmãos que sempre têm orado por mim, sempre têm orado pelo meu ministério, sempre têm orado também por minha família, né? Quero aproveitar desde então para agradecer aos irmãos pelas intercessões. Como é importante, irmãos, a gente estar no campo missionário e receber apoio da igreja. Como é bom a gente estar no campo missionário e saber que tem um departamento de missões que segura as cordas junto conosco. Como é bom saber, né, que a gente está no campo missionário, mas tem uma igreja que ora, que intercede, que apoia, que cobre a gente. E nessa noite também, né, antes da gente compartilhar a palavra, quero também parabenizar as mães, dia especial para nós, né, Dia das Mães. Hoje é a primeira vez que eu passo, minha filha tem 18 anos, é a primeira vez que eu passo longe dela, mas tem um motivo especial, né, de estar aqui com minha mãe também, que depois que eu fui para o campo missionário, também é o primeiro Dia das Mães que eu passo com ela. Interessante, né? Mas quero parabenizar todas as mães e que Deus continue, né, nos abençoando, nos dando graça, sabedoria, entendimento e discernimento nessa linda missão de ser mãe, né? Queria compartilhar também, né, o irmão Rocha pediu para eu estar, né, nosso presidente do Departamento de Missões, ele não pôde estar aqui hoje à noite, pediu até para dar um cumprimento à igreja, saudação à igreja em nome dele. Ele me pediu para também contar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, no nosso ministério, e depois, em seguida, estar compartilhando a palavra. Então, para os que não me conhecem, né, como eu já falei, sou dessa igreja, e cheguei aqui na igreja, eu tinha 13 anos apenas, e depois, né, então, desde a minha adolescência, né, estive servindo ao Senhor, e mais ou menos com os meus 14, 15 anos, Deus me chamou para a obra missionária. E aí passou-se 8 anos, como eu já falei, aqui fui treinada em todas as áreas, para estar indo para o campo. Com 22 anos, eu fui para Jocum, do Crato, de Fortaleza, e um ano depois nós fomos plantar uma base da Jocum ali no Crato e servimos naquela região chamada região do Cariri, ali que pega as cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Missão Velha, Barbalha e outras cidades ali. Nós servimos durante 19 anos, até que o Senhor, né, nos chamou para estarmos em Minas Gerais. E há 8 anos eu estou servindo em Minas Gerais. Hoje sou casada, né, com o pastor Reginaldo. Tenho uma filha, como eu já falei, 18 anos, Ana Caroline. E quando nós estávamos ali no Cariri, do Ceará, nós trabalhamos muito, né, junto com a Jocum, com treinamento de plantação de igrejas. Nós liderávamos o Ministério de Liderança e Plantação de Igrejas e treinamos muitas equipes para plantar igrejas no sertão do Nordeste. Então, nosso chamado foi sempre muito assim. Nós também íamos para o campo, assim, trabalhar com esses projetos e também plantando igrejas ali em algumas cidades. E quando o Senhor nos leva ali para Minas Gerais, nós passamos 5 anos também fazendo um trabalho de restauração de igreja na cidade chamada Nazareno. Cidade bem pequenininha, cerca de 8.000 habitantes. E no final de 2019, Deus nos mostrou que o nosso tempo naquela cidade havia acabado, o nosso tempo com aquela igreja havia acabado. E então o Senhor nos leva para a cidade de Lavras, e agora nós trabalhamos com uma missão chamada Encorajar. A missão Encorajar, né, o próprio nome já diz, algo relacionado a encorajar, a encorajamento. E o objetivo dessa missão é dar encorajamento, apoio a pastores, obreiros, missionários e líderes de igrejas de uma região chamada Região das Vertentes.
Quem conhece Minas Gerais sabe que Minas Gerais é bem grande, né? Se você vai para o Rio de Janeiro ou vai para São Paulo de ônibus ou de carro, você vai passar um dia inteiro cruzando a Bahia, que é um estado muito grande também. Depois você passa um dia inteiro cruzando Minas Gerais até chegar no Rio ou São Paulo. Então, Minas, por ser muito grande, tem mais de 800 municípios e ela é dividida em regiões. E a região que nós atuamos chama-se Região das Vertentes. Região das Vertentes é composta de 33 municípios. 3 desses municípios são municípios de grande porte, médio e grande porte, né? Que são os municípios de Lavras, onde eu moro, que tem cerca de 100 mil habitantes, município de São João del Rei, que tem cerca de 110, 120 mil habitantes, e Barbacena, que também é nesse nível de São João del Rei. As igrejas nessas 3 cidades maiores são igrejas, né, mais fortalecidas, né? Apesar de que também apresentam também algumas dificuldades, mas são igrejas mais fortalecidas. Porém, os 30 municípios que ficam em torno dessas 3 cidades são municípios de pequeno porte. E a região das Vertentes, nessa área, ela é considerada ainda uma das regiões menos alcançadas do Brasil. O evangelho lá ainda tem muita dificuldade de sua expansão, né, por vários motivos, né? Catolicismo ainda muito forte naquela região, uma resistência muito grande. Também, né, existe um fator muito sério lá, que é a questão de magia negra, que é muito forte naquela região. E o evangelho ainda tem dificuldades de proliferar nessas 30 cidades em torno dessas 3 que eu falei. E, dentre essas cidades, uma delas ainda é a menos alcançada, a menos evangelizada do Brasil. E nós encontramos naquela região muitos pastores e muitos obreiros que foram enviados para trabalhar com essas cidades pequenas, e eles foram abandonados pela denominação que enviou eles para ali. E nosso trabalho, quanto à Missão Encorajar, é visitar essas cidades, visitar esses pastores, visitar esses obreiros, levar uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, orar pela vida deles, ouvi-los, que muitas vezes o que eles estão precisando é serem ouvidos, né? Nós começamos esse trabalho em 2020, eu e meu esposo, né? Mas já havia outro casal que fazia esse trabalho. Mas de 2020 a 2022, principalmente, as palavras que eu mais escutava eram desânimo, cansaço, desistência. Estou desanimado, estou cansado, estou esgotado, estou querendo desistir do ministério. Porque muitas vezes são pessoas ali com o coração voltado para pregar a palavra de Deus naqueles lugares, né? Alcançar algumas pessoas, estão ali com suas ovelhas, estão ali com suas igrejas, mas se sentindo sozinhos no campo. E foi muito interessante, porque nesses 27 anos que eu estou em missões, junto com meu esposo, nós enfrentamos vários desafios missionários. E eu vi isso como preparação, porque hoje a gente pode, através da experiência que a gente teve, poder falar para esses pastores, para esses obreiros, para esses irmãos. Eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. Eu sei a sua dor, porque eu também já passei. E hoje, assim, através daquilo que Deus já fez na nossa vida, a gente pode também estar abençoando essas pessoas. Então, são tantos exemplos assim. Às vezes, basta a gente ouvir, né? Eu fico muito ouvindo também as esposas desses pastores, as esposas desses obreiros. Meu esposo faz também um trabalho com eles, uma vez por semana, toda segunda-feira, oração com esses pastores online, né? Então, tem uma reunião online com esses pastores, e é tempo onde eles podem compartilhar suas necessidades, onde eles podem, né, compartilhar aquilo que estão enfrentando, orando um pelo outro. E, muitas vezes, só da gente estar ouvindo eles, trazendo uma palavra, trazendo um incentivo, orando pela vida deles, né? Deus, pela sua graça, restaura essas pessoas. Então, um líder restaurado, um líder empolgado, ele vai empolgar a sua igreja, ele vai empolgar, né, o seu campo missionário. Então, para a glória de Deus, nós temos já experimentado muitos frutos desse trabalho. E também algo que Deus colocou no nosso coração, começou em 2021, foi 40 dias de oração pela região das Vertentes. Exatamente por ser uma região ainda muito carente de Jesus, muito carente ainda do Evangelho. Né? Como eu falei, ainda é uma das regiões menos alcançadas do Brasil.
A gente pensa assim, né, Minas, né, Sudeste, ainda tem essa região assim, tem, irmãos. Não é só o sertão nordestino, não é só o Cariri nordestino, não. Então, assim, há uma realidade muito diferente da capital, do Triângulo Mineiro, de outras regiões de Minas, para essa região das vertentes. Tanto a cultura fica um pouco diferente também, né, como também a carência nessa questão do Evangelho, da palavra de Deus ser pregada nesses lugares. Vocês têm ideia, essa cidade que ela é a menos evangelizada do Brasil, o índice do IBGE, né, constatou no ano 2010 que havia 90 crentes na cidade. Já o índice de 2000, foi colocado que havia 90 crentes nessa cidade. Aí o índice do IBGE de 2010 só havia 80, quer dizer, em vez de crescer, na verdade, diminuiu 10. Né? E 2020 ainda não saiu, né, o índice do IBGE, mas ainda nessa cidade a gente vê, chamada Madre de Deus, a gente vê ainda como há necessidade do Evangelho naquele lugar. E aí, em 2021, nós começamos essa campanha chamada 40 Dias de Oração pela região das vertentes, onde todos os dias nós oramos por um município da região. Um dia a gente ora pela região como um todo, e o outro dia, cada dia é por um município. Nós fizemos um caderninho de oração com todas as informações de cada município e começamos a distribuir em todas as igrejas daquela região, daquela cidade. Em 2021, nós conseguimos mais de 100 igrejas envolvidas nesse projeto de oração. Isso reflete em quê? Reflete no mover de Deus, porque quando o povo de Deus se une para orar, Deus age. Então, a gente começou a ver muitas coisas acontecendo naquela região, depois que as igrejas começaram a se unir para orar. E também reflete na unidade da igreja, na unidade do povo de Deus. Tem uma cidade chamada Coronel Xavier, que é bem pertinho de Tiradentes, que as igrejas de lá, são 4 igrejas na cidade, mas eles nunca conseguiram fazer nenhum trabalho juntas, né? Nunca conseguiram se unir para fazer um trabalho na cidade. E com esse projeto dos 40 dias de oração, as 4 igrejas se uniram e começaram a orar todos os dias, né? Cada dia por um município diferente, mas aí tiveram a ideia de ir até a prefeitura, de conseguir que na praça da cidade colocasse um monumento em homenagem à Bíblia. E tudo isso assim, muito de forma discreta, para os irmãos católicos não saberem, para não, né, vir depois assim, com retaliações em relação à prefeitura. E aí conseguiram também que, naquele dia, é o dia 20 de julho, porque nós fazemos de 1º de agosto a 9 de setembro. E o dia que nós oramos por coroas, né, que é Coronel Xavier, é o dia 20 de agosto. Eles conseguiram também, frente à prefeitura, né, que o dia 20 de agosto fosse o dia do evangélico daquela cidade. E foi um mover, assim, fizeram o culto da unidade. O ano passado, eles já conseguiram fazer a primeira marcha para Jesus ali. Irmãos, isso para aquela região é uma coisa assim formidável, formidável. As igrejas de São João del Rei, elas se reuniram, lá o conselho de pastores, né, já é algo mais forte, e todos os dias eles estavam na praça central da cidade, orando, né, cada dia por uma cidade diferente. No final dos 40 dias de oração, fizeram um culto da unidade, com todas as igrejas reunidas, e isso foi um reflexo muito forte ali naquela região. E o interessante, nós temos uma cidade perto de Lavras, porque, além da região das vertentes ser uma sub-região de Minas, ela ainda é dividida em 3 micro-regiões, que é a micro-região de Lavras, onde eu moro, que fica num extremo. No meio, a micro-região de São João del Rei, que é 100 quilômetros de Lavras, e a mais 50 quilômetros de São João del Rei, a micro-região de Barbacena. E nós damos, eu e meu esposo, e mais esse outro casal, né, que faz parte da missão, nós damos assistência a essas cidades todas. Desde o extremo, né, de Lavras, até outro extremo, que é as cidades que ficam em torno de Barbacena, que às vezes a gente tem que viajar 3 horas e meia até chegar lá. Mas vale a pena. E uma cidade que é perto de Lavras, chamada Luminárias, meu esposo foi, né, fazer a divulgação dos 40 dias de oração. E foi tão interessante que alguns dias tem o telefone da gente de contato no livrinho, né, dos 40 dias.
E alguns dias após, nós recebemos a ligação de um irmão lá dessa cidade de Luminárias. Ele disse: olha, pastor Reginaldo, eu vi aqui seu telefone, eu sou de Luminárias, e eu estou aqui com um caderninho dos 40 dias de oração da missão Encorajar, e eu quero dizer que vocês são resposta das minhas orações também, porque eu estou há 20 anos que eu me converti, e eu oro para Deus realizar um mover nessa região. E eu vejo vocês como resposta das minhas orações. Isso alegrou muito o nosso coração, sabe? Uma pessoa que ora há 20 anos para que algo acontecesse naquela região. E Deus ali usando nossas vidas para isso. Nós também fazemos um trabalho, né, um evento anual com os pastores, chamado Encorajar também, onde nós reunimos ali na cidade de São João del Rei, cerca de 200 pastores em um dia, é um sábado, e aí tem um café da manhã com eles, e um dia inteiro de palestras, né, totalmente gratuito o evento, de palestras trazendo, né, palavras de motivação para esses pastores, de incentivo, de apoio para eles também. E o ano passado eu comecei um café com as mulheres, né, com as esposas, com as missionárias, com as líderes de ministério em suas igrejas. E o primeiro, né, era o primeiro café, nós tínhamos ali mais de 100 mulheres, representando 13 municípios ali da região, e foi uma bênção. Esse ano, em outubro, nós vamos fazer o segundo café de mulheres ali. Então, aos poucos, nós estamos querendo o quê? É incentivar esses irmãos que muitas vezes estão se sentindo sozinhos, abandonados, estão se sentindo muitas vezes enfrentando solidão e outros problemas ali, pensando às vezes até em entregar o ministério e desistir. E nós estamos ali fazendo esse trabalho de apoio, né, a esses pastores, a esses obreiros ali da região. Então, agora, quando os irmãos forem orar por mim, orem também pela missão Encorajar, ore também por esses municípios da região das vertentes, ore também, né, por essas igrejas que estão ali, que enfrentam tantas dificuldades, é porque a hora passa muito rápido, não dá para contar, né, tantos casos que temos ali. Mas são irmãos que estão ali desejosos em fazer a obra do Senhor, que muitas vezes, né, para não entregar o ministério, porque estão passando dificuldades financeiras, porque nem o apoio financeiro recebe, né, deixam de trabalhar tempo integral no ministério, vão vender pão caseiro, vão ser pedreiros, né? A gente encontra muitos pastores assim, porque querem continuar, né, se sustentando e sustentando a obra missionária ali naquele lugar. Então, orem pela região das vertentes, orem pela missão Encorajar, para que Deus continue nos ajudando e nos usando para abençoar a vida desses irmãos ali. Amém, queridos? Agora eu gostaria de nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor. E hoje é culto de missões, então nós vamos falar de missões, mas também, né, recebi um desafio, né, o irmão Rocha falou, nós também estamos no mês da família, então vamos falar também de família e missões. E aí a gente pode até pensar assim, né? Duas temáticas, né? Família e missões. O que é que tem em comum essas duas temáticas? Tem tudo em comum. Sabe por quê, irmãos? Porque família sempre foi o alvo de Deus. Deus sempre visou famílias. Sempre o objetivo de Deus é o quê? Alcançar todas as famílias da terra. Então, não é só salvar-nos, né, como indivíduos. O Senhor quer nos salvar de forma individual, mas salvar toda a nossa família. E a gente vê isso, né, em toda a Escritura, em toda a palavra do Senhor. O interesse de Deus, a visão de Deus, né, o alvo de Deus sendo família. Então, missões e família tem tudo a ver. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Deus se te ensinassem, para os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Então, como eu falei, queridos, Deus sempre visou famílias, né? Quando em Gênesis 12, 3, né, nós vemos o chamado de Deus para a vida de Abraão, e Deus fala assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nesse texto também a gente vê a ênfase de Deus, não só para nós como indivíduos, mas também para a nossa família. E aqui a gente vê como é interessante, porque Deus escolhe o seu povo, Israel. Deus escolhe Israel para ser seu povo escolhido. E Deus promete o que quando tira Israel da terra do Egito? Que daria para eles uma terra que emana leite e mel, terra de Canaã. O povo fica 40 anos ali no deserto, mas aqui nesse texto é quando, né, eles já estão para entrar na terra prometida. Finalmente eles vão tomar posse da terra prometida. E o interessante é que Deus poderia aqui dar várias instruções para o povo, né, de guerra, de como, né, estar guerreando contra os inimigos, porque eles iriam tomar posse daquela terra. Mas o cuidado de Deus aqui, em relação ao seu povo, né, não era só deles entrarem na terra, de guerrear contra os inimigos, mas principalmente o que é que aquele povo, eles não poderiam esquecer-se quando entrassem naquela terra. Eles não deveriam esquecer o Senhor. E aí Deus fala, né? Deus fala para o povo que o povo deveria o quê? Aqui no versículo 2 diz: para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias serão prolongados. O que é que Deus diz aqui para o povo? Que ao entrar na terra prometida, o povo deveria temer ao Senhor. O povo deveria guardar os mandamentos do Senhor. O povo deveria guardar a palavra do Senhor em seu coração. Mas não só para si. Não era só os pais que deveriam guardar os mandamentos, não era só os pais que deveriam temer ao Senhor, mas ensinar a seus filhos e aos filhos de seus filhos. E quando eu me deparo com esse texto, eu levei até assim, às vezes, a gente lê várias vezes, mas tem hora que vem com uma palavra tão forte no nosso coração, que salta, né? E na hora eu pensei, meu Deus, realmente, a minha responsabilidade não é só com a Carol, minha filha. A minha responsabilidade também é com os meus netos e talvez com os meus bisnetos, se eu chegar a ter o privilégio, né, de chegar até essa geração. Mas o que o Senhor coloca em nosso coração aqui é que a gente não deve pensar só na nossa salvação, mas de criar os nossos filhos, de educar nossos filhos no caminho do Senhor, de cuidar que a nossa família também esteja servindo ao Senhor. E também, quando fala assim, teu filho e os filhos de teus filhos, está falando de quê? De gerações. E que nós temos, né, hoje, como cristãos, como pais cristãos, essa responsabilidade de criar nossos filhos e termos uma família, né, cristã, onde a gente vai pensar nas gerações futuras da nossa família. É claro que nossos filhos têm, né, tem o livre-arbítrio, as escolhas deles. Muitas vezes nós vamos ensinar. Infelizmente, alguns vão escolher, né, e não seguir ao Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui para o povo de Israel é: o teu papel é ensinar. O teu papel é guardar. E quando fala assim, primeiro, vocês devem temer ao Senhor, vocês devem guardar os mandamentos do Senhor. Está dizendo o quê? Primeiro você faz. E aí você vai ensinar seu filho a fazer. Isso nos remete a pensar em quê? A exemplo. Pais ensinam pelo exemplo. Pais ensinam também fazendo. Porque quando eu digo assim para os meus filhos, ou quando eu falo assim para minha filha, você tem que ter uma vida de oração, menina. Mas se ela nunca me vê orando?
se ela nunca me vê, né, tendo o meu tempo a sós com o Senhor, tendo o meu devocional. Quando eu digo para ela que ela deve ir à igreja, que ela deve buscar ao Senhor, mas ela não me vê indo à casa do Senhor, ela não me vê buscando ao Senhor. Quando eu digo para ela não mentir, falar sempre a verdade, quando ela me vê mentindo. Então, quando Deus fala aqui para o povo e fala para nós também, porque essa palavra é para nós nos nossos dias também, Ele está dizendo, viva a minha palavra, guarda os meus mandamentos, tema a mim, seja exemplo para os seus filhos, seja exemplo para as gerações. Porque nós, pais, ensinamos muito com o próprio exemplo. Então, fazemos, vivemos, temos o nosso relacionamento com Deus e passamos isso para os nossos filhos. Queridos, a importância, né, de nós sermos uma família missionária é muito grande. Por quê? Porque nós começamos fazendo missões em nossa própria casa. Nós começamos a fazer missões dentro do nosso próprio lar. E como família é algo importante, tanto como eu falei, é do interesse de Deus investir nas famílias, é do interesse de Deus alcançar as famílias. Deus tem sempre como alvo as famílias, mas também o diabo também tem. E como eu tenho visto o diabo atacar famílias, principalmente nos dias que nós vivemos. Hoje, né, eu trabalho com aconselhamento familiar há mais de 30 anos. Porque eu já trabalhava quando eu estava aqui na igreja. Mas só que a gente já vê muita coisa durante esses 30 anos, escuta muitas coisas, né, nesses aconselhamentos familiares. Mas de 8 anos para cá, eu tenho me assustado com o caos que eu tenho visto no meio das famílias cristãs. E quando eu penso em missões, e junto com missões eu penso em família, eu penso em quê? O que o Senhor quer e o que o Senhor deseja é que sejamos uma família cristã fundamentada em Cristo. Nós precisamos ter Jesus, nós precisamos ter Cristo como fundamento, como pilar da nossa família. Mas, infelizmente, a gente tem visto hoje em dia, né, muitas famílias desestruturadas, muitas famílias caminhando, muitas vezes até para a destruição. E quando eu disse que a família tem sido um alvo muito grande do diabo, é porque tem sido mesmo. Né? Eu vi coisas nesses últimos 8 anos e presenciei situações que eu fiquei assim assustada. E eu vejo que o diabo tem investido pesado para destruir a família. A Bíblia fala, né, João capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. E um dos alvos do diabo é a família. Por quê? Pensa comigo, uma família, né, uma família desestruturada vai formar filhos desestruturados. Esses filhos serão lançados na sociedade, para a escola, para o trabalho. A sociedade vai ser o quê? Desestruturada. Agora, quando uma família ela é estruturada, fundamentada em Cristo, fundamentada na palavra de Deus, forma filhos estruturados. E esses filhos são lançados na sociedade, na escola, no trabalho, no meio social de forma estruturada. Então, a sociedade ela fica estruturada. Por que hoje nós estamos vivendo numa sociedade caótica, numa sociedade com princípios e com valores muitas vezes deformados? Por que hoje nós estamos vivendo situações que nós olhamos assim, pensamos assim, só os nossos olhos para ver essas coisas hoje, senão nós não acreditaríamos. Porque muitas vezes, né, nós estamos tendo famílias desestruturadas. E por isso a sociedade hoje em dia está vivendo tantas situações de desestrutura. Mas o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer de nós que sejamos famílias saudáveis. E uma família saudável é aquela, né, cujo fundamento, como eu falei, cujo pilar, né, é Cristo, cujo pilar é o Senhor em nossas vidas. Infelizmente, né, e eu tenho acompanhado muito de perto isso, em várias famílias que a gente acompanha, porque além desse trabalho do encorajar, eu e meu esposo trabalham muito com aconselhamento, trabalham muito com discipulado, a gente tem visto muito o quê? Descrédito no casamento, por exemplo. Interessante, lá em Nazareno, né, que foi essa cidade que nós pastoreamos por 5 anos,
um casamento, casar-se lá, era uma coisa assim tão fantástica, quando acontecia um casamento, que todo mundo, mesmo que não era convidado, queria ficar perto ali da igreja, onde ia entrar a noiva, porque passava-se anos e não se via um casamento na cidade. Então, quando tinha, o pessoal ficava ali, mesmo que não era convidado, ficava de perto para ver a noiva entrar na igreja, porque era difícil ter alguém casando na cidade. Porque as pessoas não estão mais dando crédito ao casamento. Então, né, vamos se juntar, vamos, né, fazer contratos sociais e outras coisas mais. Quando a palavra do Senhor nos ensina que o casamento é uma base para a sociedade estruturada. Quando o casamento, né, é algo que nasceu no coração do Senhor. E nessa igreja que nós trabalhamos, alguns casais iam se convertendo, e às vezes casais que estavam há 20 anos juntos, mas não eram casados. E a gente começou a orientar esses irmãos a casarem. E era engraçado porque durante o ano a gente chegava no cartório com 2 casais casando, né? Ou no ano seguinte mais 2 casais, e a moça do cartório já pensava assim, olha, essa igreja aí está investindo na questão do casamento. E era muito bom porque ela dava oportunidade para o meu esposo pregar ali durante a cerimônia, né? Para vocês verem como era uma coisa inédita na cidade, pessoas se casando, né? Outra coisa que a gente tem visto, essa questão do divórcio banalizado, por qualquer coisa se divorciando, né? E alguns até agora querem se divorciar se a mulher deixar o arroz queimar. Então, são motivos às vezes tão bobos, motivos às vezes, né, tão banais, mas as pessoas, por qualquer motivo, vão se divorciar. Violência doméstica é algo que a gente também tem visto muito no meio das famílias. Orfandade de pais vivos. É algo assim assustador. O que seria uma orfandade de pais vivos? É aqueles pais que vivem em casa com seus filhos, mas não vivem presentes na vida de seus filhos. Não são pais que se preocupam com os filhos, que conversam com os filhos, que procuram ver como seus filhos estão na escola, como seus filhos estão também com a vida espiritual. Muitas vezes são pais que acham que jogar a criança para a igreja, para a escola dominical e na salinha, que a criança vai ficar 1 hora, é suficiente. E as tias aqui, que estão aqui, sabem muito bem que não é assim. A criança vem para a igreja 1 hora, é muito pouco para a gente educar espiritualmente essa criança. Mas muitos pais acham que se o filho, o adolescente, o jovem vai para o culto de adolescente, vai para o culto de jovem, já é suficiente. Queridos, é em casa que nós educamos nossos filhos no caminho do Senhor. É a responsabilidade de pregar a palavra de Deus para os nossos filhos é nossa, em casa. Imagina quanto tempo você tem em casa com seus filhos e o pouco tempo que seus filhos estão na igreja. Faz aí a comparação. Então, a responsabilidade, aqui ficou muito claro em Deuteronômio, quando o Senhor nos fala isso, é dos pais. Você vai temer, você vai guardar meus mandamentos, e você vai ensinar a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Mas o que muitos pais fazem? Vivem ausentes na vida de seus filhos. Vivem em ausência, mesmo estando ali convivendo na casa. E o pior, que eu tenho visto isso tem me deixado cada dia mais assustada, é terceirizando a educação de seus filhos. Para as TICs, né, que é as tecnologias da informação, para as tecnologias, né, para terceiros que muitas vezes vão implantar coisas e doutrinações tão erradas na cabeça dos nossos filhos, distanciando eles cada vez mais da palavra do Senhor. É assustador, eu vejo isso com muita frequência, né? Os bebês, as mães entregando celular na mão do bebê, porque não quer escutar o choro do bebê, e aí para não ter aquele trabalho de acalentar o seu bebê, entrega um celular na mão do bebê, para o bebê ficar vendo vídeos. E crianças que estão ficando viciadas, né, em celular, em tablets e tudo mais. E muitas vezes dentro da igreja, já vi isso demais dentro da igreja. A criança chora, a mãe entrega o celular. A criança chora, a mãe entrega um tablet. Ao invés de ensinar essa criança a cultuar ao Senhor, ao invés de ensinar essa criança que nós estamos na casa de Deus, para já estarmos aprendendo a palavra do Senhor, para estar cultuando ao nosso Deus.
Isso é muito, 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 muito forte nos nossos dias. Então, quantas vezes eu ministro em aconselhamento a adolescentes minha gente, adolescentes com síndrome do pânico é o que eu mais tenho visto nos dias de hoje. Nós participamos de uma palestra com a psicóloga e ela dizendo assim, crianças de 3 e 5 anos com síndrome do pânico e com depressão, ela disse assim, eu tenho que atender essa criança na casa dela, porque a criança não consegue sair de casa para ir no meu consultório por causa da crise de pânico. E eu me pergunto, de onde vem isso? Né? A gente sabe que é a síndrome do pensamento acelerado, que as tecnologias têm trazido para a mente das crianças. E eu fico com medo das futuras gerações. Ao invés dessas gerações estarem sendo evangelizadas pelos seus pais, aprendendo a palavra do Senhor pelos seus pais, aprendendo a cultuar ao Senhor pelos seus pais, muitas vezes estão sendo terceirizados através das tecnologias. E aí, crianças de 3 anos, 5 anos, sendo atendidas por psicólogo em casa. Eu mesmo faço aconselhamento com jovens e adolescentes com síndrome do pânico, tomando medicação pesada. Imagina isso. E muitas vezes, quando eu vou ouvir esses adolescentes, ouvir esses jovens, o que é que eu escuto? A ausência de seus pais na vida deles. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. A orfandade de pais vivos na vida de pessoas está cada vez mais frequente e tem trazido muito prejuízo para a alma, para as emoções dos adolescentes e dos jovens. Lá na nossa região, infelizmente, o número de suicídios entre jovens e adolescentes cresceram absurdamente. Recentemente, foi assim, um dia lá em Nazareno, uma jovem se suicidou, na semana seguinte, em Nazareno, uma jovem se suicidou, em Lavra se suicidou outro jovem, lá em Lagoa Dourada se suicidou 6 pessoas em um mês. É muito complicado. E por que tudo isso? Porque nós não estamos tendo famílias centradas na palavra do Senhor. Nós não estamos tendo famílias fundamentadas em Cristo. Isso é muito sério. No versículo 6, nós vemos aqui o que a palavra do Senhor diz. No versículo 5, desculpa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que é que o Senhor está ensinando para nós aqui? Que nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. E amar a Deus é a base para o nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus dessa forma é a base do nosso relacionamento com o Senhor. E o que significa amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento? Simplesmente é colocar Deus como a importância máxima para as nossas vidas. Deus tem que ser o ser mais importante da nossa vida. E nós precisamos colocar isso também dentro da nossa família, que Deus seja o ser mais importante da nossa família. É interessante quando Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele fala o seguinte, que quando ele se depara, versículo 7 em diante, e Paulo dizendo assim, quando ele se depara com a sublimidade de Cristo, ou seja, quem Cristo é, tudo que antes ele achava que era lucro, agora se tornou como perda. Ele ainda usa uma palavra muito forte. Ele diz, tudo aquilo que para mim era importante, hoje é lixo. Porque Cristo se tornou o que é mais importante para mim. E quando Deus fala aqui para Israel, olha, tu vais entrar na terra prometida, mas lá não te esqueças de me amar, que eu seja mais importante para ti. Tu és meu povo. E que ali, na terra de Canaã, você não se misture com outros deuses, você não se misture com os deuses pagãos daquela terra. Mas, infelizmente, muitas vezes nós, como cristãos, temos colocado outros deuses em nossos corações. Mas como assim? Quando nós colocamos, às vezes, pessoas ou coisas no lugar de Deus em nossas vidas. Quando a gente dá mais importância a coisas, quando nós damos mais importância a outras pessoas do que ao Senhor em nossas vidas. Então precisamos entender que o que o Senhor deseja é que a gente o ame. Mas aí vem o versículo 7.
Versículo 6. Ele pede para a gente amá-lo, mas em seguida ele diz o quê? Que estas palavras, ou seja, que a gente deve amá-lo, que a gente deve temê-lo e guardar seus mandamentos. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração, primeiro no nosso coração. Versículo 7. E tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, em todo tempo, Deus está falando assim, você deve me amar e você deve ensinar a teus filhos, inculcar isso na mente deles, que eles também devem me amar. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente vai servir ao Senhor com prazer. Quando a gente ama o Senhor, a gente vai ler a Bíblia com prazer. Quando a gente ama o Senhor, nada referente ao Senhor e nada referente à obra de Deus se torna peso para nós, enfado para nós, cansaço para nós, mas prazer e alegria de estarmos na presença do Senhor. Quando a gente ama o Senhor, a gente vem para a igreja porque a gente quer adorá-lo, porque a gente o ama com todas as nossas forças. Quando a gente ama o Senhor, a gente lê a palavra todos os dias, porque a gente entende que só com a palavra do Senhor nós poderemos, obedecê-lo, nós poderemos agradar o seu coração e nós poderemos fazer diferença nesse mundo. Quando nós amamos o Senhor, orar, vir para uma vigília, evangelizar, fazer a obra de Deus, participar de um ministério de louvor, participar do ministério Lídia, participar de todos os ministérios da igreja, não é pesaroso, não é fardo, é prazeroso. Eu sempre falo de missões e eu digo, missões é privilégio. Deus confiou a nós, seus servos, pregar a palavra dEle. Deus confiou a nós, seus servos, a fazer a obra dEle. Ele é tão maravilhoso que ainda nos dá os dons, ainda nos capacita e ainda nos dá as ferramentas que a gente precisa para fazer a obra dEle. Isso é maravilhoso demais. E, irmãos, fazer missões, seja missões locais, tem muitos aqui nessa igreja que são missionários e que são referências de missões para a minha vida. E eu não vou citar nomes para não ser injusta, porque às vezes a gente esquece um ou outro. Mas quantos aqui foram referências e são referências de missões para a minha vida? Que investiram na minha vida, na obra missionária, que foram inspirações para mim, para a obra missionária. E são aqui missionários locais, né? Muitos também são missionários que vão ser levados para outra cidade, para outro estado. Você também pode ser um missionário na escola onde você trabalha ou estuda, no seu lugar de trabalho, na sua vizinhança, pode ser o teu campo missionário. Mas fazer missões, querido, é privilégio. Eu nunca vi, nesses 27 anos, eu nunca vi missões como algo pesado para mim. Tem muita gente que sempre me aborda assim, nas igrejas e diz assim, é muito difícil, né, obra missionária? Deve ser muito pesado. Eu digo, é pesado, é difícil, né? Passamos várias lutas, várias provas, é batalha espiritual para todo lado, porque o diabo fica, né, atacando para tentar fazer a gente desistir, mas maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo e nos dá sempre as vitórias. Mas, queridos, é privilégio. E sempre que eu falo de missões, eu digo, eu me sinto tão privilegiada em fazer missões, em ser missionária, em estar no campo missionário, porque é privilégio fazermos missões. É privilégio para nós pais, em casa, nós termos o nosso campo missionário, que é a nossa família. E quando a palavra do Senhor aqui nos diz, Ele diz assim, olha, você vai me amar. Então, primeiro a gente vai amar o Senhor e a gente vai inculcar isso na mente dos nossos filhos. E o dicionário, né? Nosso amigo Aurélio, dicionário, a palavra inculcar, olha só o que significa: gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente. Quem é mãe aqui vai saber o que é isso, porque a gente fala 500 vezes a mesma coisa para o filho, né? E aí ele diz assim, eu já te falei isso 1000 vezes, ainda tenho que repetir. Que a gente ensina repetindo. A gente ensina repetindo, repetindo, repetindo. E o que Deus está falando aqui, olha, é sentado, é levantando, é quando estiver deitado, é quando estiver andando pelo caminho.
vai ensinando a minha palavra para os teus filhos e para os filhos de teus filhos. E quando você continua a história de Israel, é lamentável saber que eles não atentaram para isso, né? Eles esqueceram de amar o Senhor, se misturaram com os deuses pagãos ali de Canaã. É lamentável saber que eles não ensinaram para os filhos, e as gerações futuras esqueceram de Deus, e muitas vezes se misturaram ali com o paganismo. Muitos se afastaram de Deus, e lá na frente a gente vê o juízo de Deus vindo, né, sobre o povo de Israel, tanto sobre as nações do norte, como sobre as nações do sul, levando para o cativeiro. Mas a gente vê a misericórdia de Deus em cada uma das situações. Traz Israel de volta do cativeiro, porque Deus tinha promessa com esse povo. Mas que a gente não venha fazer como Israel fez, de nos esquecermos disso. Isso é primordial para as nossas vidas. Precisamos amar ao Senhor e inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Então, quando o Senhor diz para a gente inculcar, é gravar, é imprimir na mente deles a palavra do Senhor. É ensinar nossos filhos a amar a Deus, é ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor, é ensinar nossos filhos a guardar, a cumprir, a obedecer a palavra do Senhor. E assim seremos então famílias saudáveis, famílias, né, fundamentadas na palavra do Senhor. Seremos famílias estruturadas e vamos poder abençoar as famílias da terra, porque nós poderemos ser referenciais. Sabe o que é que me deixa muito triste? É ver que muitas vezes famílias cristãs não estão sendo referenciais de família no mundo. Quando Jesus nos disse para a gente ser sal da terra, luz do mundo, a gente precisa refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Antes do culto começar, a gente estava ali conversando, eu, Silvana, a Thaís, a gente falando disso, né? Da gente refletir através da nossa vida a presença de Jesus. As pessoas olharem para nós e ver Cristo refletido em nós. E uma das coisas que eu tenho orado muito, sabe? Nos cultos domésticos que nós fazemos lá em casa, que é outra coisa, queridos, que a gente não vê mais nas famílias, culto doméstico. A família se reunindo para cultuar o Senhor em casa. Isso é tão importante, porque os teus filhos, eles vão aprender a cultuar o Senhor em casa junto com você. Isso é muito bom, né? E lá em casa, assim, nos cultos domésticos, eu tenho orado muito assim para o Senhor. Senhor, que a minha família, nossa família aqui, a gente venha refletir a imagem de Deus através das nossas vidas. Que pessoas que entrem em nossa casa sintam o reflexo de Deus na nossa casa. Sintam-se atraídos por Cristo, atraídos para Deus através das nossas vidas. É isso que o Senhor deseja de nós, queridos. Fácil não é, mas a gente busca e ora por isso e se coloca à disposição para sermos assim. Porque nós precisamos ser famílias que reflitam a Cristo. Eu lembro de uma família na Bíblia que é muito interessante, né, que é a família de Noé. Quem entrou na arca com Noé? Noé e toda a sua família. Eram os 3 filhos e as 3 noras e a sua esposa. Mas a gente sabe que poderia ter sido diferente, né? Porque a Bíblia não esconde, né? A Bíblia não esconde, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não escondeu os pecados que Davi cometeu, né? Como também não escondeu o arrependimento dele, os consertos dele com o Senhor, mas também não escondeu as consequências que Davi teve na sua vida e tudo mais. Então, poderia estar lá na Bíblia assim, entrou Noé com seus 2 filhos, né? Entrou Noé com seus filhos, mas as noras ficaram de fora. Entrou Noé com apenas um filho, os outros 2 ficaram de fora. Não, a Bíblia diz que entrou Noé com seus filhos e as suas noras. Significa que enquanto ele também construía a arca, ele também estava preparando sua família para entrar na arca, para não ficar de fora da arca. Então, isso nos chama a atenção. Nós precisamos preparar nossa família para entrar na arca celestial, para entrar na pátria celestial, para entrar no céu, queridos. Isso é muito fundamental. Devemos preparar nossa família. E dessa forma, ensinando e inculcando na nossa família os preceitos do Senhor. Muitas vezes nos reunimos em casa
E às vezes tem pessoas que, né, na hora da refeição, um vai almoçar na frente da televisão, outro vai almoçar vendo as mensagens no celular, outro vai almoçar no quarto. Como é importante a gente, pelo menos uma vez por dia, em uma das refeições, a gente reunir junto a família. E ali a gente falar das coisas de Deus também. Eu recebi um vídeo há um tempo atrás, esse vídeo achei muito interessante, o pastor pregando, ele dizendo de gerações de crentes. E ele disse, a primeira geração, que foi a geração lá dos anos 80, e eu vivi esse finalzinho, que eu me converti em 86, a geração de 90, era um povo exageradamente crente, tudo era Deus. Em casa, os pais eram assim, nascia um filho, vamos fazer culto de ação de graça. O filho passou de ano na escola, culto de ação de graça, né? 15 anos, vamos fazer culto de ação de graça. Tudo era culto, tudo era falando de Deus, falando das coisas de Deus. Passada ali aquela geração, vem a segunda geração ali, ano 2000, ano 2010, né? Onde é assim, nós falamos de Deus, mas a gente também tem que acoplar algumas coisas, porque assim, nem tudo é Deus, né? Então a gente deixa, não vai fazer culto por tudo. Quando não quiser ler a Bíblia, tudo bem, vai fazendo algumas concessões, e vem aquele negócio do, tem nada a ver. Não, mas isso aqui não tem nada demais. E a gente vai negociando valores e princípios da palavra de Deus para nos acoplar com a sociedade em vigência. A terceira geração, que é essa que a gente tem visto hoje, muitas vezes, que já é resultado disso, do quase ter Deus em nossas vidas, é aquela geração de assim, nós não queremos saber de Deus. Para que Deus? Então temos visto isso muito na sociedade de hoje, nas faculdades, em muitos cursos humanistas. A gente não quer saber falar de Deus, a gente não quer. E me preocupa essa geração que nós estamos preparando para o futuro, porque eu acho que essa geração vai ser aquela dizer assim, a gente não quer nem ouvir falar o nome de Deus. Queridos, a gente precisa voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar à chama ardente no nosso coração, de sermos exageradamente crentes. Daquele povo que às vezes chamava a gente de, né, disso ou daquilo, mas como era bom aquela geração fervorosa, aquela geração assim que era apaixonada por Deus. E é isso que nós temos que viver nos nossos dias. E ensinar isso para os nossos filhos. Então, queridos, eu quero concluir dizendo, né, que ser uma família missionária fundamentada na palavra de Deus é ser uma família que ama a Deus, que teme a Deus, que guarda os mandamentos do Senhor, que não negocia os valores cristãos, mas que ensina isso para as suas gerações, que está comprometida em ensinar isso para os seus filhos e para os filhos de seus filhos, a amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Aí sim, seremos uma família missionária dentro da nossa casa e uma família que reflete Deus, que reflete Cristo, uma família que vai abençoar as famílias dessa terra, que vai abençoar as famílias que estão à nossa volta. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos orando. Eu lembro de Josué também, né, quando Josué recebe aquele desafio de entrar na terra prometida, e ele fala ao povo de Israel, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa, estou me comprometendo, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa como está a sociedade em volta, não importa como está o mundo em volta, nós como povo de Deus, como filhos de Deus, como foi lido hoje, nação santa, povo escolhido de Deus, povo eleito por Deus, nós devemos nos comprometer em dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos podem até depois se desviar daquilo que eu ensinar, mas o meu compromisso é de ensiná-los. O meu compromisso é de fazer da minha casa um campo missionário. O meu desafio é fazer do meu lar um lar fundamentado na pessoa de Cristo. E não levante a mão, não precisa levantar a mão, mas responda para você mesmo. Quantos aqui nessa noite querem se comprometer diante de Deus com essa realidade? Quantos aqui nessa noite querem se comprometer e dizer, não importa os que estão à minha volta, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor?
Então ore e diga isso para o Senhor nessa noite. E diga: Deus, muitas vezes eu não estou conseguindo fazer isso na minha casa, mas me ajude a conseguir. Me ensina a levar a minha casa a realmente glorificar o teu nome. Me ensina a levar a minha casa a realmente seguir ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, a esse desafio que o Senhor nos coloca nessa noite. E nós queremos nos posicionar diante do Senhor e queremos dizer: sim, Senhor, nós vamos nos empenhar, nós vamos nos colocar e nos posicionar em que nós e nossa casa seguiremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Nos ensina, Pai, a amar o Senhor de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nos ensina a sermos tementes ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, a guardar teus estatutos, a guardar teus mandamentos, a guardar a tua palavra, mas também inculcar tudo isso no coração dos nossos filhos, ensinando-os a seguir o Senhor, ensinando-os como é maravilhoso estar com o Senhor. E que as nossas famílias possam refletir o Senhor através das nossas vidas. E que outras famílias sejam atraídas para Ti através de nós. Que possamos fazer diferença como família neste mundo, para a glória do Senhor. E que aquela promessa feita a Abraão também se cumpra em nossas vidas. Que em nós sejam benditas todas as famílias da terra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.